Muito boa tarde, chegamos a mais um Drive de Mercado, edição semanal com muita notícia pipocando aí no mercado, né? Eu diria que 4 notícias-chave. Temos feriado na China, ADP, relatório de empregos nos Estados Unidos, conflito Israel-Irã e agora saiu na surpresa aí, sem o mercado estar esperando, o rating da Moody's, agência de risco, que elevou a nota e o posicionamento do rating brasileiro. Estou com o relatório aqui nas mãos para trazer a notícia fresquinha e antes disso também testar aqui o conhecimento de vocês com relação a essas agências de risco. Hoje nós temos 3 agências de risco, a Fitch, a Moody's e a S&P, a Standard Poor's, como as principais agências de risco nesse quesito. Mas você sabe, afinal de contas, o que é uma agência de risco, qual é o papel dela? Bom, a agência de risco, ela nada mais é do que uma nota que classifica o grau de crédito, seja de um governo, seja de um título de uma empresa, e foi o que aconteceu no caso da Moody's com relação à economia brasileira. O que aconteceu? Ela soltou um relatório elevando o grau da economia brasileira. E conforme vocês devem estar vendo aí agora na imagem, eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Bom, quanto maior é o risco de uma economia, ela tem um grau especulativo, tá certo? E o que isso significa? Ela acaba atraindo capital estrangeiro sem muito compromisso, um dinheiro que chega na abertura de um pregão e sai muitas vezes antes desse mesmo pregão acabar. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando você tem um grau de risco baixo, você sai do grau especulativo e entra no grau de investimento. E aí sim a coisa começa a se tornar interessante, porque você atrai um capital internacional de maior qualidade, um capital internacional que, em suma, ele é alocado, por exemplo, em setores da economia como infraestrutura, e aí esse capital ele fica muito mais tempo, anos, né? Porque é um capital que vem de fundos de pensão norte-americanos, então é um dinheiro mais compromissado, um dinheiro mais qualificado. E o relatório da Moody's com relação à economia brasileira, ele disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Mesmo olhando para a curva de juros, a agência adota uma precificação diferente, visualizando uma melhora na economia brasileira, uma melhora, um crescimento mais robusto, através de várias reformas acumuladas ao longo de gestões anteriores. Esse crescimento tem condições de se perpetuar mais, pelo entendimento da agência, com ênfase na melhora do crédito no país e da necessidade do regulamento fiscal brasileiro. Na verdade, é uma necessidade de que o arcabouço tenha um maior crédito, uma maior credibilidade, admitindo aqui a agência a importância de exceções, né? como por exemplo as medidas provisórias que o governo acaba embutindo fora do arcabouço, fazendo com que o governo gaste mais fora desses compromissos já apresentados. E se, aqui segundo o relatório da agência, se o Brasil cumprir tudo isso, ele estaria mais próximo do selo. É um relatório bem extenso, estou só fazendo um resumo aqui para vocês, mas trazendo esse contexto para a nossa realidade de câmbio, é importante vocês terem noção sobre esse rating brasileiro, porque a gente acaba sendo mais atrativo, né? Quanto mais perto de um grau de investimento, quanto melhor a sua nota de crédito, mais recursos você atrai. Quanto mais recursos você atrai, você valoriza os títulos brasileiros, você aumenta o estoque de capital estrangeiro no Brasil, de dólares, e as taxas acabam saindo. Então tem uma relação direta aos nossos interesses, né? Às nossas análises, aos nossos conteúdos, que é a situação relacionada ao câmbio. Mas qual é a visão do mercado com relação a isso? É um pouco diferente. O relatório da Moody's, claramente, ele dá uma ênfase para o crescimento, tá bom? Muito mais o crescimento de outras gestões do que um crescimento futuro. Ele aloca um compromisso do governo, uma responsabilidade de trazer uma credibilidade para o arcabouço, coisa que ele não está conseguindo, né? E ele acaba indexando tudo isso. Ele põe uma certa pressão no governo também, porque esse relatório ele vai ser reavaliado daqui a entre 12 a 18 meses. E se o governo, nesse curto período de tempo, não conseguir trazer essa credibilidade,
ele pode não só perder essa nota, como entrar em neutralidade. Aí o movimento ele é inverso, é isso que eu estou dando uma analisada aqui no relatório para trazer isso para vocês. A gente tem um mercado que precifica sim os juros, que dá uma ênfase muito maior ao fiscal brasileiro e olha para uma Selic de projeção de 10 anos para uma taxa de 12%. Então você tem uma agência de risco analisando um crescimento mais no passado do que no presente ou no futuro, e um mercado que fala, não, eu vou olhar para o fiscal, eu vou olhar para esse compromisso do governo. Em prática, o mercado continua dizendo assim para o governo: coloque ação nas suas palavras. Tá? Então o reflexo disso que a gente tem, o Brasil, ele pela agência Moody's, ele saiu da nota BA2 para BA1, ou seja, ele fica a um ponto de atingir o grau de investimento por essa agência, ao mesmo tempo que a gente não tem isso se refletindo nos mercados hoje. O petróleo continua subindo por conta do conflito de Israel, já vou falar sobre isso. Talvez isso até esteja maquiando um pouco o real movimento para a moeda de hoje, mas se a gente pegar uma agência de risco, aumentar a nota, o posicionamento, a qualidade de crédito do Brasil e somar isso a uma taxa de juros, um carry trade interessante, a gente entra assim num viés de baixa para esse curto prazo, tá? Sem deixar de ignorar que esse trimestre a gente vai sofrer já uma saída de capital estrangeiro que é fruto da chamada de lucros, dividendos, né? De multinacionais para suas respectivas matrizes. Então, a gente já tem uma saída de capital estrangeiro natural por conta desse período do ano. Mas é uma notícia que alimenta, sim, uma queda nas taxas cambiais a curto prazo, mesmo com as taxas subindo hoje. Por que as taxas estão subindo hoje? Bom, feriado na China traz um menor volume de negócios. O ADP, o relatório de empregos nos Estados Unidos, não comprometeu em nada a movimentação hoje. Agora, a questão da Moody's é um fator positivo para o real brasileiro, pode pressionar as taxas para baixo, mas o conflito entre Irã e Israel, e uma resposta prometida por Israel rápida de hoje para amanhã, traz sim uma aversão a risco. Isso faz com que o dólar suba no mercado internacional. O petróleo, como eu disse para vocês, tanto o Brent, que é a referência da Petrobras, que eu estou vendo aqui, quanto o padrão, o que é negociado nos Estados Unidos, ele também está se movimentando em alta, tá? Estão cogitando até corte de produção e tudo mais. Então, uma disparada do petróleo, ela traz sim um desequilíbrio e o câmbio acaba refletindo isso também. Falando em câmbio, falando em paridade dólar por real brasileiro, falando em dólar lá fora, a gente segue com uma leitura de flexibilização dos bancos centrais lá fora, o que enfraquece o dólar, tá? Sem trazer esse contexto atual da valorização do petróleo, porque isso se impressiona o dólar para cima, mas se a gente entra nesse contexto, nós temos que tomar cuidado com o fiscal brasileiro, com essa chamada de capital estrangeiro nesse período do ano, e também a gente não pode ignorar o fato de todo esse nosso contexto de juros aqui no Brasil, tá certo? O mercado hoje ele apresenta uma dificuldade de trabalhar de R$ 5,44. A gente tem um suporte bem importante ali, depois o segundo suporte em 5,40. Presta atenção no que eu vou dizer. A gente está com tendência de baixa para os próximos dias. A gente não pode ignorar que sexta-feira a gente tem o principal relatório de empregos, o payroll, que vai ser divulgado. Mas presta atenção, se o mercado perder no intraday os 5,44 e os 5,40, ele vai testar os 5,36 e a partir daí ele pode surfar um gap bem interessante de baixa rumo aos R$ 5,20, tá bom? São movimentos voláteis de curto prazo, mas se a gente perder o spot de R$ 5,36, a gente entra numa projeção mensal também de tendência de queda como movimento principal. A gente tem que prestar muita atenção a isso, principalmente aos preços de disputa entre compradores e vendedores, que eu estou sempre trazendo aqui para vocês, tá certo? Então é um dia para a gente monitorar, analisar, tomar cuidado com todo essa quantidade de notícias que tem saído aqui dentro e lá fora e traz muita volatilidade para os mercados globais, principalmente o câmbio, mas essa é a nossa análise, tá? Mercado lateralizado, leve e alta, mas aqui no nosso caso, para o real brasileiro, para importadores que torcem por quedas, a gente tem que esperar o rompimento dos 5,44, 5,40 e 5,36. São pontos de disputa. Quem está almejando taxas mais baratas no dólar, vocês têm que observar esses pontos de disputa. Se essa escalada de violência pela guerra, um conflito no Oriente Médio aumentar,
o movimento vai ser ao contrário, a gente vai ver o mercado subir e testar ali a resistência de R$ 5,51 como resistência principal, tá bom? Eu fico por aqui desejando a todos um dia maravilhoso, uma tarde espetacular de bons negócios e até o nosso after de mercado na sexta-feira. Até lá!